Você já percebeu que tudo o que você chama de eu pode ser apenas um personagem que mente para você mesmo? Que cada pensamento, cada impulso, cada desejo urgente que você sente está contaminado por padrões que nem são seus. Hoje, neste vídeo, você vai aprender a silenciar o ego de forma definitiva e conectar-se à sua verdadeira alma, acessando uma clareza, uma presença e uma liberdade que poucos ousam experimentar. Você vai descobrir o que realmente está bloqueando sua essência, sentir a força invisível da alma, guiando cada passo e perceber, como nunca antes, que existe um espaço dentro de você onde o medo, a dúvida e o ruído mental simplesmente não têm acesso. Fique até o final, porque cada palavra aqui é uma chave que vai desbloquear percepções que mudarão sua vida interna para sempre. Você acredita que pensa, decide e sente por conta própria. Mas e se eu te dissesse que quase tudo o que você chama de você é apenas o eco do que o mundo colocou dentro da sua mente? E se o seu ego, esse personagem que você defende todos os dias, for apenas um holograma, uma máscara que fala por medo de ouvir a voz da sua verdadeira alma? Blavatsky dizia que o ego é como um espelho rachado, reflete o divino, mas de forma distorcida. E a maioria das pessoas passa a vida inteira limpando o espelho errado. Hoje eu vou te conduzir ao ponto onde a mente se cala, onde o falso eu começa a se dissolver e onde a sua alma, a sua essência real, começa a falar pela primeira vez. Escreva nos comentários agora: eu escolho silenciar o ego e ouvir minha verdadeira alma. O ego não é o inimigo. Ele é apenas um mecanismo de defesa. Nasceu do medo de ser esquecido, da necessidade de ser alguém em um mundo que exige rótulos. Ele fala alto porque tem medo de desaparecer. É por isso que a alma sussurra, porque o que é eterno não precisa gritar. Blavatsky ensinava que o silêncio da alma é mais poderoso do que 1000 vozes da mente. Quando o ego se cala, a realidade muda de textura. O tempo desacelera, os sentidos se ampliam e você começa a perceber que o que chamava de mundo externo é, na verdade, uma projeção do seu estado interno. O primeiro passo é reconhecer o impostor dentro de você. Ele não é mau. Ele é apenas condicionado. Foi moldado pelos padrões inconscientes da sociedade, pelas vozes da infância, pelas feridas que você não soube curar. Cada vez que você diz, eu sou assim mesmo, é o ego quem fala, defendendo o seu território. A alma, em contrapartida, nunca diz, eu sou assim. Ela apenas é. Ela não precisa de identidade, porque ela é a própria vida se expressando. Blavatsky afirmava que o verdadeiro despertar começa quando o discípulo aprende a distinguir a voz do ego da voz da alma. E isso só é possível no silêncio interior. Mas como silenciar algo que nunca para de falar? Você não luta contra o ego. Você o observa. A observação é o antídoto, porque o ego se alimenta da identificação. Quando você o observa sem se identificar, ele começa a perder força. É como uma sombra que desaparece quando você acende a luz da consciência. Helena Blavatsky dizia, a alma é o observador silencioso. Tudo o mais é apenas movimento no espelho da mente. Observe o movimento e o observador desperta. Imagine por um instante que sua mente é um lago. Quando o ego está no comando, a superfície está cheia de ondas. Opiniões, medos, julgamentos, comparações. Mas quando você silencia, quando apenas observa, a água se torna calma. E no reflexo dessa calma, você vê o rosto de Deus, que é o seu próprio rosto antes de todas as máscaras. Essa é a prática essencial do silêncio interior. Não é sobre parar de pensar, é sobre parar de se identificar com o que pensa. Muitos tentam calar o ego com força, como quem tenta apagar o fogo soprando. Mas quanto mais você luta, mais ele reage. O método de Blavatsky era o oposto da repressão. Era transmutação. Ela dizia que o ego deve ser compreendido, não destruído. Porque o ego é o barro e a alma é o oleiro. O barro não é o problema. O problema é esquecer quem o molda. Quando você começa a observar suas reações, seus medos e suas carências com um olhar sereno, você começa a ver o ego como uma criança assustada pedindo atenção. E quando a consciência abraça o ego com compaixão,
ele naturalmente se rende. A prática é simples, mas exige sinceridade brutal. Quando surgir um pensamento, uma irritação, uma emoção, não a chame de minha. Apenas diga, isso está passando em mim. Essa pequena mudança de linguagem abre um portal. Você começa a perceber que você é o espaço onde tudo acontece, e não o que acontece dentro desse espaço. Esse é o ponto em que o falso eu começa a desmoronar. Blavatsky dizia que o verdadeiro iniciado vive entre dois mundos, o mundo da forma e o mundo da essência. Ele atua no primeiro, mas vive ancorado no segundo. Por isso, o silêncio não é apenas ausência de som, é presença total. Quando o ego se cala, o universo inteiro se torna uma oração viva. Cada som, cada olhar, cada gesto se torna uma forma de comunhão com o todo. Mas há um obstáculo sutil, o ego espiritual. Quando o buscador começa a se achar mais desperto que os outros, o ego troca de roupa e se veste de luz. Esse é o ego mais perigoso, porque acredita ser alma. Blavatsky alertava: quando o discípulo acredita ter chegado, ele se perdeu. A verdadeira alma não se vangloria, porque ela não tem eu para proteger. A verdadeira alma apenas serve. O silêncio interior é o portal da sabedoria. Não o silêncio de quem reprime, mas o silêncio de quem compreende. É o estado em que você deixa de reagir e começa a responder. A diferença é profunda. Reagir é automático. Responder é consciente. Quando você começa a responder à vida em vez de reagir a ela, é sinal de que a alma está no comando. Tudo o que o ego teme é a entrega. Ele acredita que, se soltar o controle, vai desaparecer. E ele realmente desaparece. Mas o que nasce em seu lugar é infinitamente maior. É o eu real. O que observa, o que sente, o que ama sem condição. Esse é o ponto onde o buscador se torna um canal e não um obstáculo. Você pode começar agora. Feche os olhos por um momento e observe o espaço entre os pensamentos. É ali que mora a sua alma. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Quanto mais você mergulha nele, mais a voz da alma começa a se tornar audível. Ela não fala em palavras, fala em impressões, em intuições, em vibrações sutis que o ego jamais entenderia. A alma não busca controlar, ela busca harmonizar. Não quer vencer, quer unir. Por isso, o caminho de silenciar o ego não é um combate, é um retorno. Um retorno ao lar interior, onde nada precisa ser provado, onde o amor é natural, onde a mente se curva diante do mistério. Helena Blavatsky dizia que a alma é o raio que busca retornar ao sol. Cada vez que você se cala, você se aproxima dessa luz. E cada vez que você fala a partir do ego, você se afasta dela. Por isso, o verdadeiro silêncio é um ato de recordação. É lembrar o que você já é, mas esqueceu. A partir desse ponto, você começa a viver no mundo sem pertencer a ele. Você passa a agir sem buscar reconhecimento, a amar sem precisar de retorno, a servir sem expectativa. E o mais curioso é que, quando o ego some, o mundo começa a responder de forma diferente. Tudo flui, tudo se encaixa, tudo se torna sincronicidade. O silêncio do ego não é o fim, é o começo. É o nascimento de uma nova escuta, onde a alma começa a te guiar passo a passo, sem ruído, sem pressa, sem dúvida. E quando você começa a ouvir, descobre que nunca esteve só, que a sua alma sempre esteve falando. Você só precisava aprender a escutar. E talvez seja agora que essa voz esteja chamando você. Quando você pensa que está apenas observando, saiba que já começou a dissolver camadas do ego sem perceber. O primeiro movimento do verdadeiro discípulo é perceber que nada é realmente seu, nem mesmo seus pensamentos mais íntimos. Cada reação automática que você acredita que o define é apenas um eco de padrões herdados, moldados por experiências que você já não lembra. Blavatsky ensinava que a alma não tem peso nem nome, e cada tentativa do ego de se manter relevante é como um fantasma se agarrando à própria sombra. Aqui, a percepção muda completamente. Você passa de prisioneiro a testemunha. A mente percebe que seu verdadeiro lar não está fora,
mas em cada instante de atenção silenciosa. A respiração se torna um portal. Cada inspiração é um fio de luz que atravessa o corpo, e cada expiração, um convite ao abandono do controle. Não é força, é rendição inteligente. Quando você percebe que a mente quer dirigir tudo, a alma responde com sutileza. Apenas observe, apenas sinta, apenas esteja. Cada pequena pausa entre pensamento e pensamento é um espaço onde o ego perde densidade e a verdadeira presença cresce. Blavatsky dizia que a magia não está em dominar o mundo, mas em se tornar consciente do observador silencioso que já habita todas as coisas. Agora imagine que seu ego é como um rio turbulento, cheio de detritos, sombras e ilusões. O que Blavatsky propõe não é represar o rio, mas aprender a atravessá-lo sem se afogar. Cada emoção intensa que surge, cada impulso que parece incontrolável, é uma oportunidade de praticar a consciência plena. Observar sem julgamento, permitir sem se perder, compreender sem precisar corrigir, este é o caminho onde o ego gradualmente se entrega ao fluxo da alma. É um paradoxo. Você não precisa lutar para ganhar liberdade, apenas deixar de lutar. Quando você sente a urgência de agir, de reagir, de provar algo, perceba que é o eco do ego tentando se justificar. A alma não compete, não exige, não protege. Ela apenas se revela em cada ato de atenção silenciosa. Blavatsky alertava que quem confunde contemplação com passividade jamais entenderá a força que nasce do silêncio ativo. A verdadeira ação surge do espaço entre impulso e resposta, e nesse espaço, a alma começa a tomar a frente, conduzindo com uma precisão que a mente jamais alcançaria. O ego adora histórias, construções de identidade que reforçam sua existência. Ele cria narrativas sobre quem você é, quem deveria ser e quem o mundo pensa que você é. Mas a alma vive no instante não narrado, no espaço onde nada precisa ser provado. Cada vez que você se detém e observa, percebe que as histórias se dissolvem sozinhas, sem esforço. É nesse ponto que você começa a sentir a liberdade que Blavatsky chamava de o vazio fértil. O espaço onde a essência verdadeira emerge com clareza surpreendente. Silenciar o ego não significa perder a individualidade. Muito pelo contrário, é descobrir que a individualidade nunca esteve no ego, mas na alma que observa. Cada vez que você sente orgulho ou culpa, perceba que é apenas o reflexo do ego, tentando proteger ou justificar-se. A prática é simples e ao mesmo tempo profunda. Observe sem se identificar. Cada pensamento é uma onda, cada emoção uma nuvem. O céu da consciência permanece imutável acima delas, sempre silencioso, sempre vasto. Quando você percebe que o silêncio interior não é ausência, mas presença, começa a perceber que a alma se comunica de maneiras que a mente jamais poderia entender. Sensações, intuições, visões momentâneas. Tudo é informação que não vem do raciocínio, mas da essência. Blavatsky dizia que o verdadeiro iniciado aprende a ouvir o que está por trás das palavras, por trás do corpo, por trás da história pessoal. O ego acredita que tudo é explicado. A alma sabe que tudo é sentido. Há um ponto delicado onde muitos se perdem. Tentar acelerar o processo. Silenciar o ego não é corrida, é fluxo. Cada tentativa de forçar a experiência é apenas mais energia para o ego se agarrar. A alma não se apressa, não exige, não teme. Cada pequena pausa, cada instante de atenção consciente é um passo para dentro do próprio coração, onde o ego já não é mais comandante, mas apenas visitante. A percepção de que nada é realmente seu provoca um choque inicial, mas esse choque é um presente. Ele mostra que tudo que você acreditava controlar era ilusão. A alma observa sem apego, sem medo, sem desejo. Quando você permite essa observação, o ego começa a relaxar. E quando o ego relaxa, o espaço entre pensamentos se expande, e é nesse espaço que a alma começa a respirar livremente. Agora, perceba que o tempo muda de ritmo. Sob o comando do ego, a vida é corrida, fragmentada, cheia de interrupções. Sob o comando da alma, cada instante se torna profundo, cada ação significativa,
cada silêncio poderoso. A diferença não está no que você faz, mas na atenção com que faz. Blavatsky dizia que a verdadeira transformação acontece no ritmo do ser, não no ritmo do fazer. Cada sensação de desconforto, cada emoção perturbadora, cada memória dolorosa pode ser usada como portal. Em vez de lutar, observe. Em vez de rejeitar, acolha. O ego quer fugir, a alma quer ensinar. Cada resistência é, na verdade, um convite à consciência. Quando você se detém nesse momento, algo muda dentro. O observador silencioso se fortalece e o ego, por falta de atenção, começa a dissolver-se. O corpo também participa. Cada tensão, cada aperto, cada gesto automático é reflexo do ego tentando manter controle. Mas a alma se comunica pelo corpo de forma sutil. Uma sensação de leveza, um relaxamento inesperado, um silêncio interior que não precisa de explicação. Blavatsky ensinava que corpo, mente e alma não estão separados e cada prática de silêncio interno reverbera em todos os níveis. A meditação se transforma em prática viva quando você percebe que não precisa de técnicas complexas. Observar a respiração, notar pensamentos, sentir o corpo. É simples e direto. Cada instante de atenção plena é uma lâmina cortante que dissolve camadas de identidade falsa. O ego resiste, mas não consegue lutar contra quem já não se identifica com ele. O silêncio não é passividade, é presença. É força invisível que não precisa provar nada. A alma não compete, não acusa, não manipula. Ela simplesmente observa, reage apenas quando necessário e transforma tudo em aprendizado. Cada dificuldade externa se torna oportunidade de perceber padrões inconscientes e escolher conscientemente como responder. Quando você pratica o silêncio com constância, começa a notar que padrões mentais herdados já não têm mais peso. Reações automáticas perdem intensidade, julgamentos internos diminuem e o mundo deixa de ser espelho do ego. Blavatsky dizia que a verdadeira alquimia é interior. Transformar chumbo em ouro não é externo, é consciência transformada. Cada ato de atenção consciente é como acender uma vela no escuro. A cada momento, o ego se torna menos denso, a presença da alma mais visível. E quando a alma se revela, a realidade muda de tonalidade. Cores, sons, movimentos ganham outro significado. Você percebe que sempre esteve no mundo, mas agora o mundo também está dentro de você. O silêncio permite que você perceba o sutil. Intuições, sinais, coincidências que antes passavam despercebidos se tornam claros. A mente lógica do ego tenta explicar tudo, mas a alma mostra que nem tudo precisa ser explicado. É no mistério que a transformação ocorre. Blavatsky chamava isso de reconhecimento do não reconhecido, um estado onde o discípulo percebe sem precisar controlar. O ego espiritual pode surgir novamente, como sombra vestida de luz, mas você já aprendeu a observar. Cada vez que ele aparece, você retorna à prática da presença, da observação consciente, do silêncio interno. E cada retorno fortalece o observador, que é a própria alma em ação. O método não exige tempo, nem lugar, nem condições externas. Ele acontece em cada instante que você escolhe estar consciente. Blavatsky afirmava que o discípulo desperto não espera. Ele habita o presente com totalidade. Cada respiração, cada olhar, cada gesto se torna prática viva de silenciamento do ego e conexão com a alma. E talvez, neste exato instante, você perceba que algo dentro de você já começou a se transformar. Que o ruído interior já cedeu espaço para uma percepção mais profunda, para uma escuta mais intensa. Que a voz da alma, que parecia distante, começa a se tornar audível de formas que a mente jamais imaginou. A presença da alma não é estática, ela é fluxo. Cada momento de atenção silenciosa é como uma corrente que leva embora fragmentos do ego e revela facetas esquecidas de você mesmo. A verdadeira força não está em dominar o externo, mas em permitir que a essência se expresse através de você sem interferência da mente condicionada. E agora,
Perceba que o que você chama de eu estava se escondendo atrás de ruídos e justificativas. Cada momento que você permanece consciente, cada instante que observa sem se apegar, você permite que a alma assuma o comando da experiência. Blavatsky ensinava que o silêncio interior não é passividade, é potência pura. É a presença invisível que transforma tudo ao redor. E quando você sente esse espaço, essa clareza, uma nova realidade começa a surgir, onde o ego não é eliminado, mas transmutado, e a alma se torna o verdadeiro guia da existência. Cada pensamento que surge é uma oportunidade de treino. Blavatsky ensinava que não se trata de suprimir ou rejeitar, mas de perceber com neutralidade. Quando você observa sem julgar, o impulso do ego perde força e a alma encontra espaço para se expressar. Cada pequeno instante de presença consciente fortalece a conexão com a essência, como se você estivesse acendendo luzes em um templo interno que sempre existiu, mas permanecia escondido pela névoa do condicionamento. A emoção intensa, o desejo de controlar ou se justificar, tudo isso é apenas energia do ego buscando sobrevivência. Ao invés de se identificar, você respira, observa e permite que a energia se transforme em percepção pura. Blavatsky dizia que o verdadeiro caminho do discípulo é aprender a ser o espaço onde tudo acontece e não o ator central da peça. Nesse espaço, a alma conduz a experiência e o ego, privado de atenção, dissolve-se silenciosamente. O silêncio interno não é ausência de vida, é vida ampliada. Cada sensação, cada som, cada pensamento se torna material para a percepção consciente. Quando você observa sem interferir, percebe padrões, percepções e respostas que antes estavam ocultas. A prática constante cria uma mente que já não se confunde com a ilusão, e um coração que sente a presença da alma em cada instante, como um sussurro que guia sem pressa, sem pressão, apenas com precisão absoluta. Se você chegou até aqui, comenta "Eu escolho minha alma" aqui embaixo. Esse simples gesto é mais do que um comentário. É um compromisso com o caminho que você decidiu trilhar, com o campo energético que está despertando, com a presença que você começou a consolidar dentro de si. É a ativação verbal que sela a conexão entre consciência e essência. E para permanecer conectado a essa frequência elevada, inscreva-se no canal. Não é apenas um clique, é um portal que oferece continuidade, acesso a novas camadas de sabedoria e a expansão contínua da consciência. Obrigado por ter chegado até aqui. Continue respirando, observando, sentindo. A cada instante, a alma fala e você começa a perceber que o silêncio interno é o maior tesouro que já possuímos.